Bom dia, queridos amigos, irmãos, que todos tenham um bom domingo, um dia que nos convida a grandes reflexões, muitas vezes junto à família, esses espíritos que tanto queremos bem. Nós hoje vamos ler a oração dominical. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob as mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé e um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tomados às antigas crenças supersticiosas na virtude dos números e do uso das operações de magia, para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente. A cada uma de suas proposições aditamos, aconselhados pelos espíritos e com assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical na sua forma simples ou na desenvolvida. Nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos fortaleça, que traga aos nossos corações o entendimento, a alegria de estarmos juntos nesta manhã sublime, em que nós, reunindo os nossos esforços para compreender a grandeza da oração trazida por Jesus, este roteiro divino que nos sustenta e que nos alimenta. Assim, Senhor, com alegria em nossos corações, haveremos de compreender um dia a profundidade, a grandeza de toda esta oração que o Senhor proclamou para todos nós, para que nos uníssemos em vibrações, em pensamentos, num só desejo. Rogo a Ti, Senhor, por todos os nossos familiares, amigos, que possamos elevar o nosso pensamento até eles, pedindo-te, Senhor, que os envolva em vibrações amigas, como também rogamos, Senhor, para aqueles que ainda não nos querem bem. E assim, com alegria em nossos corações, nós te pedimos, ampare-nos e proteja-nos hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos desdobrando o Pai Nosso
assim que a gente for lendo parte a parte, como Kardec nos traz, para que a gente possa compreender a magnitude e a grandeza do ensinamento trazido por Jesus. Hoje nós queremos comentar o que Mateus traz sobre a prece da oração dominical, especialmente no que tange quando Jesus começa a sua oração: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos ver no pensamento, nós hoje gostaríamos de ler até o pensamento que Emmanuel nos traz, para depois nós discorrermos o que Kardec nos mostra no item que talvez falaremos amanhã, que é o item 3 da prece. Mas a grandeza da prece dominical, essa que nós acabamos de fazer a referência do Evangelho, ela ainda por nós não será devidamente compreendida, porque nós ainda não recebemos dentro de nós a compreensão de tudo que as lições divinas têm nos ensinado. Mas, no entanto, nós temos o desejo de refletir em cada palavra, dentro daquilo que essa oração nos traz, para que nós possamos alcançar patamares melhores de compreensão e alcançarmos essa fulguração da luz que espagem dessa prece. Nós vamos ver que quando Jesus pronunciou o Pai Nosso, a pedido dos seus discípulos, o Mestre Divino lança os fundamentos em Deus, ensinando para todos nós que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todo o princípio e a finalidade de nossa tarefa. Exalta Jesus, ou destaca Jesus, a referência reverenda, aquilo que o Supremo Doador da vida, ou seja, o que Deus tem nos oferecido. Então, para que a gente possa fazer qualquer reflexão sobre isso, é necessário começar e continuar o nosso pensamento trazendo Deus para dentro de nós, para que nós possamos associar esses impulsos divinos que o plano maior nos oferece, a fim de que todo esse trabalho, nosso esforço, não perca em movimentos que não sejam úteis, para que nós não venhamos a falar do Pai Nosso simplesmente com um discurso ou uma complementação de palavras. Nós sabemos que o Espírito Universal do Pai, que é o Espírito de Deus, que é o Criador, preside a toda a criação um sentido maior que nós podemos, se é que podemos comentar, mas uma ação de pensar e falar, ensinar, fazer de uma forma que nos vai pedir esforço, dedicação, articulação mental, para que a gente saia desse movimento pequeno, terreno, para sentir a grandeza do amor de Deus, que nos enviou Jesus, o Filho unigênito, responsável pela boa nova, pela boa notícia, quebrando os paradigmas do paganismo e nos convidando a pensar, a sentir na grandeza de um Deus Pai amoroso, que abre caminhos para todos nós. Então, é preciso que a gente tenha sempre em nós o sentido da humildade, da simplicidade, para dirigirmos nosso pensamento a Deus. Porque tudo aquilo que promana de Deus é uma arte divina que alcança os nossos corações, porque nós também
como filhos de sua criação, fazemos parte desta arte divina. É preciso que nós compreendamos as necessidades e as aflições que cada um de nossos irmãos passam, os males e as lutas que todos ainda vivem e segregados muitas vezes pelo pensamento do egoísmo e ainda no sentido muito primitivo. Porque o Pai Nosso, ele alarga os nossos horizontes. E nós vamos ver que todos nós conseguimos, de alguma forma, alcançar os triunfos e o fracasso, que ilumina e obscurece a terra. Mas tudo isso pertence, de algum modo, ao reflexo de nossos pensamentos. Foi esse um dos motivos que os discípulos, não compreendendo como fazer para aliviar a dor, como rogar ao Pai, eles pedem a Jesus: ensine-nos a orar, porque o paganismo era muito forte e eles tinham ainda muitos deuses, né? E nós vamos ver então que o amor do Cristo reverbera para todos nós num soluço de amor que repercute em todos os seres inteligentes que sentem dentro de si uma chama viva e que deseja comunicar com Deus, nosso Pai. E é com isso que nós vamos ver que todos nós que estamos aqui na Terra, reencarnados, e mesmo os que estão desencarnados, toda a vibração desse desejo, desse soluço que temos, repercute no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. Por que eles passam por determinadas situações diferentes da minha? O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente o nosso. São fracassos de nossos sentimentos, são desvios de nossas condutas, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos e fazemos parte de uma sociedade, então, que também ela não é perfeita. E com esses conflitos, esses atritos, esses relacionamentos, nós provocamos ou geramos muitas dificuldades, até causas perigosas, tragédias, falhas que afetam-nos por o nosso pensamento, o nosso coração. Estamos vivendo um momento muito parecido com esse, quando os conflitos do Oriente muitas vezes nos afetam. Por que nos afetam? Porque somos filhos de um mesmo Pai. E não é isso que nós gostaríamos de perceber e ver ainda tantas diferenças geradas pelo egoísmo, pela imprudência. E sem amor a Deus, a humanidade não conseguirá avançar. Nós não estamos suficientemente seguros ainda em nossas orações. Ainda temos receios, não sabemos o que pedimos nessas orações. E é por isso, quando diz Pai Nosso, disse Jesus para começar. Veja bem, Pai Nosso. Ele não diz meu Pai, Pai Nosso. Pai do universo, quer dizer, nosso mundo, onde nós nos encontramos. E sem nos associarmos ao propósito do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossas preces será muitas vezes simples repetição do eu quero isto, eu quero aquilo, e nós vamos ver que esse eu quero, está cheio de desejos pessoais,
cheios de interesse, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contentas e altercações. Por quê? Porque nós todos devíamos reconhecer que em torno de nossas vibrações nós emitimos sentimentos, energias que são emanadas do nosso coração, do nosso pensamento. É preciso, então, que nossa prece seja, por mais simples e ignorante que somos, nós precisamos, quando oramos, chamar simplesmente nosso Pai que está nos céus. Fortifique os nossos pensamentos, dai-nos força e coragem, para que o trabalho da prece nos traga alegria, diminua os nossos sofrimentos e nos coloca numa posição de filhos amorosos, que confiamos na bondade excelsa de nosso Mestre Jesus. E nós precisamos entender que os amigos espirituais, por tantas vezes, têm nos dito nesse capítulo que nós terminamos essa semana, quando os Espíritos dizem, quando orardes, para nós procurarmos o silêncio da câmara secreta de nossa consciência e que possamos, diante das leis de Deus, orar confiando em Deus como nosso Pai Celestial. Para isso, é preciso que a gente seja sincero, fiel a tudo aquilo que o Senhor tem me proclamado e me convidado a viver. Portanto, meus irmãos, quando orardes, quando elevar o seu pensamento a Deus e dizer, Pai nosso que estais nos céus, lembre da necessidade de reverenciar este Pai com o nosso amor, com a serenidade, com a brandura, para que nós saibamos pedir o que realmente nós necessitamos. Agradecendo a Jesus por essa bênção divina, nós te pedimos, ó Mestre, nesta hora, com a nossa melhor intenção, que o Senhor distribua mãos cheias as vibrações para o passe, que sejamos agraciados pelo seu amor. Mestre, que juntos possamos receber as vibrações desse fluido cósmico universal trazido pelos Espíritos amigos. Fluidificai a nossa água para que ela se transforme em medicamento. Senhor, olhe por todos aqueles que sofrem, que a dádiva do passe seja estendido a todos eles. E assim, Jesus, com alegria em nossos corações, pedindo que todos tenham um domingo de paz, de alegria, nós deixamos no coração de nossos irmãos o abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, confie e espere que assim seja.